Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal do YouTube Artesã do Dia Especial. No nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer uma faixinha de luxo trançada com aramados, tá? Já deixei aqui mais ou menos estruturado o que a gente vai fazer, mas vou começar a fazer junto com vocês do completo zero. Então vamos lá? Separa aí os materiais que nós vamos já começar. Pronto, para fazer esse modelo, vou utilizar aqui meia de seda, tá? É uma faixinha que pode ser utilizado por recém-nascida, tudo vai depender do tamanho, mas também por crianças um pouquinho maiores, né? Então, 6 meses, 1 ano, vai dar bem certo também, tá? Vamos precisar primeiro fazer aqui a nossa trancinha de meia de seda. Vou fazer aqui desde o zero, porque eu sei que muitas de vocês são bem tão iniciantes ainda nesse mundo, né, dos acessórios de luxo, então por isso resolvi fazer algo bem completinho aqui pra vocês. Pra quem não sabe, meia de seda pra fazer artesanato, né, pra fazer acessórios de cabeça de bebê, a gente já compra elas assim em pacotinhos. Se eu não me engano, vem com 70 centímetros de meia de seda em cada pacotinho desse, tá? Eu gosto muito dessa marca aqui, Passo Fofo. Então, vai em lojinha de artesanato que você vai encontrar geralmente uns R$ 2,50, R$ 3,00 cada pacotinho desse aqui, tá bom? Abri aqui já a minha meia de seda e vou tirar os pedacinhos para que a gente possa fazer a nossa trança, tá? O que eu gosto de... qual o tamanho, né, que eu gosto de fazer aqui? Mais ou menos 10 centímetros de meia de seda para cada perninha da nossa trança, tá? Então, vou tirar aqui o primeiro, 10 centímetros, e vou medir aqui os outros. Eu tenho um equipamento que quando é para eu fazer faixinha slim, eu utilizo ele, é um cilindro assim que eu encapo toda a faixinha, eu encapo o cilindro com a faixinha, com a meia de seda, e depois eu venho enrolando. Mas nesse caso aqui, como a gente vai fazer a trancinha, não precisa ter um enrolado bem perfeito. Então, a gente só abre, né, e dá esses puxos aqui, que daí ele já vai se moldando, tá bom? Então, aqui é bem tranquilo, só fazer isso, ó, ele já fica aqui enroladinho. Temos aqui 3 tirinhas de meia de seda, e essas 3 tirinhas é exatamente o que a gente vai precisar para fazer a nossa trança, tá? Agora, a gente corta ao meio as 3 tirinhas. E vamos juntar aqui. Para quem tem máquina de selar, pode já fazer na seladora, tá? Então, já corta ali na tua maquininha de selar as 3 partes juntas, tá bom? Porque aí elas já vão ficar unidas. Mas eu tenho também, só que tá guardada pra ali, quase não uso. E eu não vou pegar só pra isso. Então, eu vou juntar aqui as 3 partes. Abrir um pouquinho e passar cola quente aqui nas 3. Um pinguinho de cola quente. E vou fechar aqui. Prontinho. Feito isso, agora nós vamos precisar fazer uma trança, tá bom? Uma coisa que eu recomendo pra vocês, quem for fazer muito desse acessório, fica legal comprar uma daquelas pranchetas. Lembra aquelas pranchetas que a gente fazia trabalho escolar, que anotava, fazia pesquisa, enfim? Aquela prancheta, ela tem um pegador em cima. Então, elas são super legais para que você segure aqui e faça a sua trança, tá bom? Eu não tenho dela, eu não comprei. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui, só com esse apoio. Então, a gente vai fazer uma trança. Pra lá, deixa eu ver como é que tá aqui. Pronto. Vamos fazer a trancinha aqui. Não tá a trança mais linda do universo. Ah, mas tá bonito. Tá bonito, amorzinho. Ó, daí pra quem estiver usando ali a maquininha de selar fita, já vem aqui nesse final e já junta tudo e sela. Ah, tem uma opção também, tá? Vou já mostrar aqui pra vocês, pra quem não tem a maquininha de selar fita. Obrigada, meu amor, minha ajudante maravilhosa. Pode. Tchau, tchau. Tchau. Ó, vou mostrar aqui uma opção pra vocês, pra quem não tem a maquininha de selar fita. Essa aqui, ó. Essa pinça aqui.
Então, pode juntar aqui nela, com ela. Pera lá. Pode. Ó, vamos juntar aqui com a pinça, trançou bem, juntou, tá? A mesma forma vai ter que fazer, na verdade, com a fita de selar, também vai ter que juntar, né? Vou tirar aqui o excesso, ó. E venho com um isqueiro. E queimo aqui tudo junto, tá vendo? É uma opção também, se você não quiser usar ali a cola quente pra juntar tudo. Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso do outro lado também, até pra ele ficar mais parecido, tá? Então, vou fazer isso aqui também. Vou tirar aqui o excesso. Vem com isqueirinho e queima, porque ele vai selar todas as perninhas juntas. E fica um acabamento até mais bonitinho, tá? Então, olha que fofo que fica. Uma trancinha aqui. Pronto, primeira parte ok. E daí, vamos medir, ó, 30 centímetros só da parte de trança, tá? Lembra que o bebezinho recém-nascido, quando a bebezinha recém-nascida, né? Quando ela nasce, a cabecinha dela tem ali, em média, uns 33, 34 centímetros. Então, aqui a gente já tem 30, né? Aumentaria um pouquinho mais, assim, para um bebê recém-nascido, uma tirinha aqui, né? De elástico, ou com a própria meia de seda, que eu vou mostrar pra vocês, mas isso só no final. Primeiro, a gente vai trabalhar o restante da nossa peça aqui em cima com ela aberta, tá bom? Então, vou deixar ali, primeira parte concluída, tudo certinho. Agora, vamos trabalhar o aramado. Para esse aramado, eu vou utilizar apenas pérolas. Trouxe aqui o meu potinho de pérolas, tá? Tenho aqui pérolas número 3, número 4, número 5, número 6 e uma número 8 aqui de gaiata, que ela nem deveria estar aqui. E tenho esses arrozinhos, né? Arroz, balão, enfim. Vou deixar ele aqui do lado, que nós vamos mexer com ele já já. E trouxe também alguns elementos que eu quero fazer o arranjo para fixar na lateral dessa tiara. Não vai ser no meio, vocês vão já entender sobre isso agora. A verdade é que até poderia ser no meio, mas daí eu precisaria fazer um arranjo um pouquinho maior, tá? Usar, por exemplo, 3 borboletas, aumentar um pouquinho o tamanho dele. Mas como ele tá aqui, ó, esse meu arranjo, ele tá com aproximadamente, apesar de que eu ainda não aramei, mas ele vai dar aproximadamente uns 17 centímetros. Então, nesse tamanho fica legal do meio pra lateral e não completamente no meio da cabeça, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Vocês percebam que eu já deixei tudo meio que esquematizado. Separei os materiais que eu ia querer, tá? Então, eu peguei ali, 3 flores, uma maior e 2 menores na lateral. Peguei aqui 2 borboletinhas de metal. E peguei aqui 2 folhinhas que não são de metal, ó, são de courino. Essa é lá da Tulliot Store, da Adriele, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 2 folhinhas de courino metalizado. Essas florzinhas aqui, eu comprei com a Bárbara já tem um bom tempo. Eu não me recordo o nome, acho que é florzinha de poliéster, rosinha de poliéster, né? Mas tem vários lugares na internet, você pode encontrar também. E essas borboletinhas eu pedi do AliExpress, então já tem um tempo ela, tá bom? Então, vocês percebem que eu meio que já arrumei o meu arranjo antes de começar a aramar. Por que que eu fiz isso? Porque a partir desse momento eu já sei exatamente o que eu preciso fazer, como que eu vou fazer esse meu acessório, tá? Então, isso é muito legal, porque tu já começa a fazer a tua peça com a consciência do que tu precisas montar, tá bom? Nesse caso aqui, vou utilizar o meu fiozinho Cooper 0,40 e ele era rosa. Mostrar aqui pra vocês que ele é um fio rosa, basicamente rosa, mas por eu ter deixado ele na minha janela, aqui na minha frente, eu tenho uma janela que pega sol, e eu deixei ele por muito tempo ali na janela, acredito que 1 ano, ele começou a mudar de cor, tá vendo? Ele tá ficando dourado, então partes dele estão rosa e partes estão dourado. É bem interessante isso, porque é até uma prova, né, do quão bom é esse fio. Tá 1 ano já aqui na janela. Aí vocês devem estar se perguntando, por que na janela? A janela fica muito acessível, tem uma bancadinha na janela e fica muito fácil de eu pegar ali. Então, acaba que os meus fios que eu uso mais, eu deixo ali, né?
E é a prova de que ele não fica preto, né? Ele não oxida, ele não escurece. Pode acontecer de mudar a cor, como era rosa, ele tá ficando mais pro dourado, pode acontecer. Mas ele não vai ficar preto, tá bom? Então, é isso. Vou tirar aqui, ó. Essa peça, eu acho que eu vou fazer em duas partes, um lado e outro. Então, eu vou tirar aqui 80 centímetros de arame, tá? Pra fazer a primeira parte. Talvez precise de um pouco mais ou um pouco menos, mas a princípio eu vou tirar 80 centímetros, tá? E vou começar a fazer o aramado. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma ponta até o meio, da outra ponta até o meio, juntar aqui os dois acessórios e depois aplicar no arco. O grande detalhe daqui é que as peças que são de tecido, a gente não precisa aramar a princípio, tá? A gente pode deixar de lado e aramar somente o que nos permite passar o arame, tá bom? Então, vou começar com um arranjo de pérolas. Então, vou começar aqui fazendo, ó, uma pérola número 4. Vou girar, posicionei, girei, tá? Agora, uma pérola, duas pérolas, na verdade. Vou utilizar aqui duas pérolas número 5. Pronto. Duas pérolas número 5. Vou girar aqui mais um pouco. 3, 4, 5. Dá mais um giro. 6. Aqui. É lógico que nos cursos a gente explica com bem mais detalhe, né, sobre a questão da torção, sobre as emendas, sobre tudo. Inclusive, tô preparando uma aula gratuita, uma não, né? 3 dias, um evento gratuito, agora para o dia 17, 18 e 19 de outubro. Quem ainda não tá inscrito, não fez a pré-inscrição, garanta sua vaga, tá? Porque a gente tá preparando um conteúdo bem riquíssimo. Ó, agora eu vou colocar aqui uma pérola número 6, tá? Vou já explicar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui. Qual o sentido desse meu galho? Nós estamos fazendo um galho que cresce tanto em comprimento quanto em largura, tá? Então, como que eu faço para ele crescer em comprimento e em largura, né? O que que seria isso? Galho para crescer em comprimento é você ir fazendo ele cada vez maior, né? Aqui no caso eu fiz com 5 elementos, então eu coloquei um em cima, 2 aqui, 2 embaixo. Então ele cresceu, tá? Ele cresceu em altura, né? E o que que seria o galho crescer em largura? Seria um efeito de pirâmide, ó. Imagine uma pirâmide aqui, uma pirâmide que ele é mais fino em cima, vem engrossando e engrossa mais embaixo. Então, isso é crescer em largura, tá? Então, quando a gente entende isso, o nosso aramado, ele fica bem mais bonito e harmonioso, tá bom? Então, uma dica bem importante aqui pra vocês. Vou seguir aqui, ó, fiz o meu primeiro galho, que já ficou lindo, e eu vou posicionar aqui a minha folhinha, tá? Eu não sei, na verdade, se essa folha vai me permitir fixar ela. Vou tentar. Porque ela é um courino. Ela é feita pra colar, na verdade. E não pra aramar. Mas eu vou tentar aqui. É lógico que depois a gente vai colar ela, né? Na meinha de seda também. Vamos passar ali cola. Mas eu queria já deixar ela firmada aqui, ó. Não, por cima não vai ficar bom, ou por baixo não vai ficar bom. Vou colocar aqui por cima. Então, eu vou encaixar ela de cima pra baixo, o meu arame, pra prender aqui, tá? Então, encaixei de cima pra baixo. Vou dar uma voltinha aqui. Vou trazer de baixo pra cima. Não se preocupem, porque isso aqui não vai aparecer. A gente vai colar uma florzinha aqui em cima. Então, não vai aparecer. É só pra eu segurar a minha, ó. Eu tô fazendo como se fosse uma gambiarra mesmo. Só pra eu segurar a minha florzinha, a minha folhinha aqui,
tá bom? Mas depois eu vou prender, eu vou colar essa folhinha em cima do meu arranjo, tá? Olha só que lindo que já tá ficando. Então, eu vou colar ela ali em cima do meu arranjo, tá bom? Lembrem-se aqui da nossa estrutura. Então, era um arranjo, uma folha, uma flor. A flor já vem aqui, ó. Aqui já encaixa a nossa florzinha. Depois já vem a borboleta. Então, o que que você precisa se atentar? Quando você tá fazendo esse tipo de acessório, você não precisa colar já de imediato a florzinha aqui, tá? A não ser que você queira. Ah, eu já quero ir colocando a florzinha aqui, colando a florzinha no lugar. Pode também. Mas se você não quiser colar de imediato, você pode ir só medindo, ó. Eu medi aqui, esse é o lugar que eu vou colar a florzinha. Então, eu vou dar torções, ó, girar torções aqui. E todo o tempo medindo. Pronto, eu tenho aqui o espaço suficiente reservado para eu colar essa folhinha aqui, essa florzinha aqui depois, tá bom? Então, isso é uma forma de você trabalhar também. Ó, já tenho aqui o espaço certinho. O meu próximo elemento seria o quê? Seria ali a minha borboletinha, tá bom? Entre a borboletinha e a flor, eu posso colocar alguma coisa se eu quiser. É opcional. Eu posso colocar algum galinho pra cá, algum galinho pra lá. Isso vai ficar a teu critério, tá bom? Eu vou só visualizar aqui pra ver se eu coloco ou não. Eu tô pensando em pôr arranjo aqui em cima, do lado dali, antes da florzinha. Se eu colocar um galho aqui agora, eu vou ter que fazer o arranjo pra cá. Eu posso colocar. Eu posso colocar um galho ali e fazer um arranjo aqui no meio depois. No meio, até pros dois lados, se eu quiser, tá? Então, isso vai ficar bem a teu critério. Vou dar mais uma torção aqui e vou fazer um galinho exatamente igual ao galinho que eu fiz anteriormente. Uma pérola menor, que vai ficar mais lá no topo. Vou girar aqui. Tá? Girei. Duas pérolas número 4. Ou número 5. Coloquei uma número 4, agora duas número 5. Vou juntar aqui, pôr a próxima. E mais duas pérolas número 6, tá? Número 6 e a próxima número 6 também. Prontinho. Vou arrumar agora o galho, porque ele tá todo feio. Eu fui só colocando as bolinhas. Então, vou esconder os buracos. Tá? Vou organizar aqui. Bora ver como tá ficando? Ó, se eu já tenho um galinho ali, eu consigo ver aqui como tá ficando, tá? Então, agora eu vou descer mais um pouco. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui e vou observar a minha borboletinha. Eu já até passei do lugar de onde eu deveria colocar ela, tá? O espaço tá maior. Eu vou dar mais duas torções aqui e vou prender ela voltando, porque como eu já passei da altura que eu deveria prender ela, ó, eu não posso começar a prender ela aqui, porque senão vai ficar um espaço, um buraco ali meio vago.
Deixa eu ver, na verdade. Na verdade até não. Pode ser também. Se eu prender aqui, vai ficar muito em cima, né? Posso prender depois, sim, não tem problema não. Posso prender aqui. Vocês percebem que tudo que eu faço eu vou medindo, né? Na hora, não tem uma medida padrão, tá? Por que que isso é bom? Porque você não fica apegado à quantidade. Eu preciso fazer tantas torções, eu preciso fazer tanto disso. Não, você vai medindo de acordo com o material que você tem aí, tá bom? Então, como que a gente vai prender essa borboleta? Bem simples, eu vou passar com fio aqui, ó, por cima dela, prendeu, tá? Volto e vou passar mais uma vez. Eu passei isso de um lado, agora eu vou fazer o mesmo do outro lado, tá? Com a outra perna de fio. Só que aqui tem um detalhe, aqui eu tenho que fazer ao contrário, tá bom? Então, se essa eu passei de cima de baixo pra cima, aqui eu tenho que fazer no sentido oposto, né? Deixa eu voltar aqui com vocês, olha só. Essa aqui eu passei primeiro por cima, olha só, primeiro por cima pra baixo e por cima de novo. Tudo do mesmo lado da borboletinha, do lado de cá. Agora, eu tenho que fazer o contrário. Eu tô embaixo, eu passo por cima e desço de novo e vou passar mais uma vez, 2 vezes, tá? Pra deixar mais firme ali. Olha só. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Aí, eu vou juntar aqui as 2 pernas do arame e girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou já ver como é que tá ficando, tá? Tudo é uma questão da gente ir medindo. Não existe certo e errado. Então, vamos ver. Se eu colocar, vou colocar a minha florzinha aqui, ó, como é que vai ficar. Próxima, já vai ser uma florzinha aqui. Então, já tem que começar a pensar na distância que eu vou deixar ali pra ela, tá bom? Só que entre essa borboleta e essa florzinha, eu posso colocar um galinho aqui. Vocês concordam comigo? Então, vou girar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Girar mais um. E vou colocar um galho aqui desse lado. Tá? Posicionar aqui. Vocês percebem que aqui é só repetição? A gente vai pondo, medindo, e depois repete a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo. E olha que lindo que fica, gente. Prontinho aqui. Essa parte aqui pode dar uma acelerada, Doug. Pode deixar um desses 2 aqui pra... Pronto, agora eu vou só arrumar aqui, ó, organizar o sentido das bolinhas, não deixar buraquinho aparecendo, tá? Pro meu galinho ficar um pouco melhor, mais bonito. Cadê a perna? Olha lá. Minha trilha sonora aqui hoje tá que tá, hein? Deixando feio esse galho. 1, 2, 3. Ah, tá torto, tá errado. Pera lá. 4, 5. Pronto, agora sim. Dá uma girada aqui pra organizar o galho pro outro lado. Pronto. Então, observem sempre que eu dou movimento pro meu galho. Eu não deixo aquele galho pata de galinha, tá? Não faço pezinho de galinha. Observem, tenham muita atenção a isso, tá bom? Então, aqui, ó, vou centralizar e vou colocar ali, tá?
Inclusive, se eu quiser, dá até pra aproveitar esse pedacinho aqui de arame. Já que eu vou colocar aqui, né? Dá até pra aproveitar esse pedacinho de arame e fazer um galinho pro lado de lá. Posso fazer um galinho com, assim, por exemplo, com arroz, né? Apesar de que eu tô achando esse arroz bem grande. Deixa eu pegar um arrozinho menor aqui. Fazer um galinho com 3 arroz mais fininhos, tá? Pra ser mais delicado, né? Deixa eu ver. Eu acho que com 2 também não fica ruim. Se for 2 bolinhas assim. Pronto. Vai ser com 2 arrozinhos, tá? Vou pegar aqui, ó. Posicionar aqui. Antes de eu começar a aramar, vou pôr a folhinha, a florzinha, pra eu ver se a altura tá boa, ó. Tá muito alto. Tem que ser um pouquinho mais pra dentro. Coloquei aqui a primeira. Vou colocar a segunda. Ó. Nesse caso aqui do arrozinho, né, eu tô colocando os dois na mesma altura, pra eles ficarem, quer dizer, ficou quase na mesma altura, pra eles ficarem nesse formato de Vzinho, sabe? Se eu colocasse 3, eu ia colocar um mais alto, descer, um mais baixo, descer e outro mais baixo ainda. Mas como foi só 2, fica legal um do ladinho do outro, assim, ó. Com esse efeitozinho de V. Tá? E aqui é isso, gente. Vou repetir exatamente igual pro outro lado. Olha só como ele vai ficar fofinho, tá? Então, vou repetir o mesmo aqui pro outro lado. Observem que eu fiz exatamente igual. Eu fui reproduzindo, não tive trabalho de pensar mais aqui, né? Eu só fui recriando o que eu já tinha feito no outro lado. Então, ó, se a gente observar aqui, ele tem os mesmos elementos nos mesmos lugares. Então, folhinha pro mesmo lado, galho pro mesmo galho, borboleta, galho, e isso aqui. Por quê? Quando a gente vai juntar os dois elementos, eles vão ficar espelhados, tá? Então, eles vão ficar, ó, dessa forma aqui, vão criar um espelhamento. É lógico, eu vou precisar arrumar aqui a posição dos galinhos, enfim, mas isso aqui é o de menos. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Eu tava empolgada aqui, já tinha até emendado, tive que tirar aqui, desfazer aqui a junção que eu já tinha feito. Existem vários jeitos, tem um jeito que eu encaixo assim, enfim, tem vários jeitos de fazer isso. Como vai ser colado, isso é o que menos importa. Então, eu vou mostrar aqui uma forma que eu acho que é até mais fácil. Então, a gente vai, ó, pode ser assim ou assim, tanto faz, do jeito que você quiser juntar as duas peças, tá? Então, junta, ó, traz bem pra pertinho aqui, junta pernas com pernas, tá? 2 pernas de cada lado, põe o dedo aqui, tá vendo? Vou pôr o dedo aqui e vou girar bem forte, tá? Então, aqui é preciso ter firmeza na mão. Vou girar, 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 tá? Então, uma vez que você fez isso, tá bem firme, você pode cortar o excesso das perninhas, tá, Polly? Mas e aí? Eu preciso aplicar isso no arco, como é que vai ficar esse trombolho aqui no meio? Vamos já resolver isso, tá? A gente vai abrir aqui, ó. Olha só, vamos abrir aqui e descer para um dos lados, tá? Então, fazendo isso, você vai ter esse talinho, essa emenda aqui em cima. E quando a gente colar aqui, vai esconder a emenda. Pronto, problema resolvido. Tá bom? Então, é óbvio que eu ainda vou ter que arrumar a peça, mas o meu arranjo principal já está pronto. E agora, nós vamos aplicar no nosso arco, tá? Na nossa meinha de seda. O que eu falei pra vocês? Eu não vou posicionar exatamente no meio, porque ele ficou curto. Então, eu não quero que esse acessório fique em cima, no topo da cabeça da criança. Eu quero que fique mais para o lado, tá? Mais pro ladinho. Então, é só você ir observando. Aqui, ó, eu vou deixar um espaço de mais ou menos uns 5 centímetros no pé da orelha, tá? Então, 5 centímetros no pezinho da orelha. Pronto. Tá? Então, aqui eu tenho 5 centímetros. E do outro lado,
vai me sobrar ali, ó, 12 centímetros do outro lado, tá bom? Então, eu já delimitei aqui os lugares onde eu vou precisar. E aqui a gente vai fazer o que, minha gente? Colagem, cola quente, não tem mistério, tá? Então, eu vou aplicar a cola quente nos elementos de maior aderência. Vou colocar aqui na folha, vou colocar embaixo da borboletinha, tá? Não precisa colocar nos arames, vou colocar só na folha, na borboletinha e nas flores quando a gente vier fixando elas, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. Vou passar aqui fora, porque o cabo da minha pistola é curto. Ó. Passei na borboletinha, cola quente mesmo. E amassa. Tá? Gente, eu uso cola quente encerada. Uma cola quente que é um pouco mais amarela. Essa cola quente não solta por nada. Tá? Então, pode ficar tranquila, se você estiver usando uma cola quente boa, pode ficar tranquila que não vai sair. Tá? Então, posicionei e colei. Passei até demais que ele saiu um pouquinho aqui, ó. Não deveria. Aqui do mesmo jeito. Vou passar aqui na borboletinha. Estica, cola, tá? E vou passar aqui na folhinha. Pronto, tá? Então, primeira parte já está ok. Finalizado, certo? Agora é só a gente vir com as florzinhas. Mais fácil que isso, gente, impossível. Ó, fiz uma tirinha ali de cola quente. E vou posicionar. Amassa bem, tá? Amassa bem pra segurar. Aqui do mesmo jeito. Vou passar cola quente. Posicionar e amassar. Pode ir, depois eu corto. Night so. E a última florzinha do mesmo jeito, tá? Então, a gente vai pôr cola, posicionar e segurar bem, amassado bem, tá? Eu já vi muitas dessas tiaras no Instagram, na internet, enfim. Mas eu confesso pra vocês que muitas delas me dão uma dor na alma de ver aqueles aramados bem feios, assim. Então, resolvi fazer esse vídeo, porque eu sei que muitas de vocês gostam desse modelo. E eu quero que vocês, a partir desse conteúdo gratuito aqui, já comecem a ganhar dinheiro com os aramados, tá bom? Então, assim, valorizem, aproveitem e já deixem a curtida de vocês, já encaminha para outras amigas, porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Então, olha só que coisa rica que ficou isso aqui. Que coisa linda, tá? Percebam que a gente não costurou nada, ele tá todo coladinho, mas tá firme. Isso aqui não vai soltar, tá? E agora falta só o quê? O acabamento. Aqui é aquela questão que eu falei pra vocês, tudo vai depender do tamanho da cabecinha da criança, né? Então, pra uma recém-nascida, eu não posso colocar um tamanho muito... Eu não posso colocar um extensor muito maior aqui, não faz sentido, tá bom? Eu vou colocar aqui, no nosso canal já tem o vídeo ali da regulagem com o elástico de viés, mas eu vou mostrar aqui pra vocês agora como que a gente pode fazer com a própria meia de seda, tá? Então, eu tirei mais uma tirinha de meia de seda aqui, vou esticar, certo? Vou esticar bem e vou recortar aqui. Eu acredito que esse tamanho de meia de seda dê pra fazer em 3 partes. Deixa eu ver quantos centímetros tem. Vou tirar aqui 30 centímetros. Vou tirar aqui 12 centímetros
de meia, tá? Pra fazer esse acabamento final aqui. E aí, a gente vai já... Vamos já medir o total pra ver quanto que vai ficar antes de fechar, tá bom? Lembrem-se que a meia de seda, ela tem uma elasticidade muito boa. Então, vocês vão poder... Vai servir aí pra criança de cabecinha bem maior, tá? Então, aqui, ó, nós temos 30... E 8, 39, quase 40, tá muito grande. Vou ter que deixar menor. 40 centímetros. A verdade é que esse tamanho que tá aqui, ó, ele serve bem para uma criança de 1 aninho, tá? Então, imagina que é um tema jardim, jardim encantado, bosque, tarará. 1 aninho vai servir super, super bem esse tamanho, tá bom? 1 aninho dá ali 45 centímetros, geralmente, né? De circunferência, 45, 47. Mas aqui tá dando 40 centímetros com ela toda fechadinha. Quando a gente... mais rica. E isso aqui você pode fazer, como eu expliquei, tanto para recém-nascido quanto para criancinha maior, sempre tendo cuidado de perguntar da mãezinha o tamanho da cabeça, até para não fazer muito grande e ficar caindo da cabeça da criança, tá? E levando em consideração que isso aqui ele estica bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, participem da comunidade, que eu tenho certeza que quando a gente tá junto, a gente cresce bem mais rápido, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!